Como diria aquele outro, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. O Santos venceu e goleou pela Copa Sul-Americana, e se eu fosse você, torcedor santista, eu tirava um print desse placar e deixava emoldurado, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer novamente. E é sobre esse jogo que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, óbvio, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha. Aqueles pedidos protocolares de sempre para você dar aquela força pro Camisa 3 pra gente continuar crescendo, valeu? O Santos venceu a Universidade Central fora de casa pela Copa Sul-Americana, praticamente garantiu a sua vaga nas oitavas de final da competição. E eu digo praticamente porque nós estamos falando do Santos. E tudo pode acontecer na semana que vem na Vila Belmiro no jogo de volta. Se fosse outro time, eu até garantiria que esse time já está na próxima fase da competição. Mas como nós estamos falando do Santos, a gente tem sim que ter um pé atrás. O Santos foi para esse jogo contra a Universidade Central com vários desfalques. O Cuca ele teve que dar uma, entre aspas, uma rebolada legal para armar esse time para jogar fora de casa. O Santos foi para essa partida sem o Neymar, sem o Gabigol, João Schmidt, o Ilharão, sem o Igor Vinícius também, peças importantes tidas como titulares dessa equipe do Cuca. E o Cuca mandou a campo uma equipe com o Gabriel Brazão, o Gabriel Menino na lateral direita, e segundo as pessoas que cobrem o Santos, os setoristas do dia a dia do Santos, o Gabriel Menino, ele quer ser titular, ó. Eu até acho que ele vai ser titular depois da atuação contra o CV, mas ele quer ser lateral direito. O Gabriel Menino ele chega do Atlético Mineiro para jogar primeiramente como meio-campista. A gente sabe que ele quebra um galho na lateral direita. Jogando no Palmeiras, na lateral direita, ele chega à seleção, então ele tem muita confiança jogando nessa posição dentro do campo. E o Gabriel Menino pediu para ser lateral direito, então ele vai disputar essa vaga com o Igor Vinícius. Finalmente o Santos tendo uma sombra pro Igor Vinícius na lateral direita. Na zaga, Lucas Veríssimo e João Ananias, e finalmente o Cuca colocou o João Ananias para jogar. Finalmente o Cuca colocou o João Ananias como titular dessa equipe do Santos, algo que a gente já cobrava há muito tempo por conta das más atuações do Lampérez, do Adonis Frias, enfim. E o Cuca finalmente deu uma nova chance pro menino. Na lateral esquerda, o Escobar, meio de campo com o Cristian Oliva de primeiro volante e o Gabriel Bontempo de segundo volante. Gabriel Bontempo voltando às suas origens, de quando ele subiu pro profissional com o Pedro Caixinha. A gente costuma dizer que um dos poucos legados que o Pedro Caixinha deixou no Santos foi ter descoberto o Gabriel Bontempo como segundo volante, uma posição que ele se sente super confortável para atuar dentro do campo. Na armação, o Roleiser, por um lado Miguelito, por outro o Barreal, e lá na frente foi o Tassiano. Eu até achei que o Cuca iria iniciar esse jogo com o Rony, porque na minha cabeça, com tantos desfalques jogando fora de casa, o Cuca iria tentar trazer, de repente, um empate da Venezuela. O Cuca tentaria sobreviver na Venezuela para trazer um bom resultado aqui para Vila Belmiro. Eu achei que ele iria com o Rony lá na frente, porque o Rony é especialista em puxar contra-ataques, o Rony incomoda bastante a defesa adversária. Só que o Cuca ele veio com o Tassiano, o Cuca dando uma nova chance pro Tassiano, depois do que o Tassiano fez no jogo contra o Botafogo. E o Cuca ele veio com o Tassiano lá na frente com uma ideia de jogo totalmente diferente daquilo que eu achei que ele iria fazer nesse jogo contra o CV. O Santos foi a campo novamente para tentar ser protagonista, como vem sendo desde que o Cuca chegou. O Santos tentou ficar com a bola no primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo bem modorrento. E deu a impressão no torcedor de que os jogadores estavam em campo achando que iriam vencer o jogo a qualquer momento. E o jogo do Santos ele demorou a fluir, ele demorou a encaixar no primeiro tempo. Esse time do Santos é um time que gosta do jogo curto, gosta do jogo associativo, só que os principais jogadores do Santos estavam longe um do outro. O Santos estava muito espaçado nesse jogo, o Santos estava com uma demora um pouco maior para soltar a bola, para os jogadores se aproximarem. O meio-campo do Santos não foi tão fluido no início do primeiro tempo, mas a partir dos 15, dos 20, quando os jogadores do Santos começaram a se aproximar, principalmente o Roleiser, o Barreal e o Gabriel Bontempo, o jogo do Santos ele começou a dar uma fluida maior. O Gabriel Menino pela direita dando muita opção, fazendo muitas ultrapassagens. Sempre que o Santos girava o jogo da esquerda para a direita, o Gabriel Menino estava sempre dando opção. E a partir do momento que esses jogadores começaram a se encontrar no campo, o jogo do Santos foi mais fluido. Então ali teve umas 2, 3 jogadas em que esses jogadores encostaram e o Santos conseguiu chegar à meta da UCV. E era só o Santos
acelerar um pouco mais o jogo, era só o Santos ser um pouco mais incisivo, principalmente ali na intermediária da UCB, que o Santos conseguiria chegar. E aos poucos o jogo do Santos foi fluindo e aos poucos as chances foram começando a aparecer. O Roleiser chutando de fora da área, algo que nós cobrávamos muito, e eu ainda continuo cobrando do Roleiser, porque no Independente não, desculpa, no Estudiantes, ele se caracterizou por isso, um jogador que bate muito bem de fora da área. O Gabriel Bom Tempo com chegada, o Barreal com chegada também. O Barreal sofreu um pênalti ali com 10, 15 minutos do primeiro tempo, e assim, nós ficamos um mês com a Copa do Mundo e nós tivemos erros de arbitragem na Copa do Mundo, só que nós tivemos mais acertos do que erros. Então a checagem no VAR era muito rápido, os árbitros se comunicavam muito rápido, então sempre que você tinha um lance polêmico, o árbitro parava a partida, comunicava o VAR já avisava e o jogo já seguia. Ou o árbitro parava a partida, o VAR avisava, ele ia lá, olhava rapidinho, voltava e já marcava o que tinha que ser marcado. Aqui na Sul-Americana, aqui na América do Sul nós não temos isso. Primeiro que a arbitragem é defasada, segundo que o nível da arbitragem é muito ruim. Então o Santos teve esse pênalti, o jogador do UCV, ele pisa no pé do Barreal e o Barreal cai tendo que marcar pênalti. O juiz tinha que marcar pênalti nesse lance. Até ele consultar o VAR, até o VAR dar resposta, até os jogadores do Santos encostarem no árbitro, pro árbitro ir no monitor, ver se foi pênalti, para marcar o pênalti, foi uma demora de mais ou menos uns 4, 5, 6 minutos por aí. E aí o juiz ele não marcou o pênalti. E a gente ficou sem entender o que aconteceu. E o repórter de campo que estava cobrindo o Santos, ele falou, olha, falaram aqui que a comunicação entre o VAR e o árbitro, ela foi interrompida ali durante uns 30 segundos e o árbitro não conseguiu se comunicar lá com a cabine do VAR e tudo. Obviamente que foi mais de um minuto, se é que essa comunicação caiu. E acabou que o pênalti para o Santos não foi marcado. Então assim, a arbitragem na América do Sul ela é muito defasada, ela é muito ruim. O nível dos árbitros, dos bandeirinhas, da galera que fica no VAR é muito baixo. Só que mesmo o Santos não tendo esse pênalti marcado, o jogo do Santos continuou fluindo, o jogo do Santos foi saindo aos pouquinhos e como eu falei, era só o Santos acelerar que o gol iria sair. E aos 30, e aí essa parte do jogo ela é muito irônica, porque o Santos é um time de muitas ironias, né? Assim como foi contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o Cuca escala o Luan Pérez, um medalhão que já tá jogando mal há muito tempo, e o Luan Pérez ele falha nos 2 gols do Santos, e quem faz os 2 gols do Botafogo, na derrota pro Botafogo, são 2 jogadores da base. E aí, nesse jogo contra o CV, o Tassiano ele perde um gol feito aos 30 minutos, um gol feito aos 30 minutos, cara a cara com o goleiro, ele chutou e bateu pra fora. E aí aos 34, vem a grande ironia, porque um medalhão, um reforço de 32 milhões, perde um gol feito aos 30, só que aos 34 vem o Gabriel Bom Tempo, com toda a sua classe, com todo o seu futebol, com toda a sua destreza, e faz um golaço pro Santos. Bola girada do lado direito pro lado esquerdo, bola girada do lado direito pro lado esquerdo, do lado esquerdo pro lado direito. Gabriel Menino chega muito bem, como eu falei, sempre dando opção pelo lado direito, sempre entrando na área, e essa é uma característica do Gabriel Menino. Ele vai no fundo, traz pra dentro, chuta com a esquerda, a bola sobra pro Gabriel Bom Tempo e ele marca, faz 1-0 pro Santos, ali aos 34, 35 do primeiro tempo. E a partir daí o jogo ele deu uma mudada, porque como o Santos estava ganhando de 1-0, o Santos deu uma recuada, ficou um pouco mais atrás da linha da bola, a bola ficou com a UCV, o ponta esquerda da UCV deu muito trabalho pro Gabriel Menino, para quem caía daquele lado, o cara muito rápido, muito habilidoso, enfim, foi no fundo várias vezes, deu muito trabalho, muita dificuldade pro sistema defensivo do Santos, mas essa era a única jogada da Universidade Central, a única. Universidade Central, quando tentou fazer uma outra coisa, quando tentou achar uma outra alternativa, não conseguiu. Vamos pro segundo tempo, e aí mesmo o Santos tendo vencido o primeiro tempo por 1-0, indo pro intervalo ganhando, quando veio o segundo tempo, o Santos ele continua em cima da UCV. Continua criando as melhores chances, porque o Santos é melhor, porque o Santos tem mais qualidade e fez valer isso. E aí o Oliva, que eu já falei em alguns vídeos, merece ser titular do Santos ao lado do João Schmidt, e pra mim, eu não mudo a minha opinião, os 2 volantes do Santos tem que ser Oliva e João Schmidt. Muita gente me criticou por conta dessa minha opinião, mas eu mantenho o que eu falei. Pra mim, a dupla de volantes titular do Santos, ele acha um bolão pro Gabriel Menino, que vai no fundo novamente, como eu falei no início do vídeo. Gabriel Menino.
Agora tem que tomar cuidado para não confundir os dois Gabriéis. Gabriel Menino vai no fundo, recebe um bolão do Christian Oliva, que vê o Gabriel Menino passando, uma baita ultrapassagem, ele traz pro pé esquerdo e bate no contrapé do goleiro, fazendo 2-0 pro Santos. E aí, depois desse gol, o Santos ficou muito à vontade na partida. O jogo ficou muito tranquilo pro Santos. O Cuca começou a fazer várias mudanças. Sacou o Rolézer, sacou o Miguelito, sacou o Bom Tempo, sacou o Lucas Veríssimo, trouxe o Rony pro jogo, o Adonis Frias, o Cuca nitidamente preservando esses atletas para a sequência da temporada. E o Santos não demorou para aumentar o placar, para fazer o terceiro gol com o Tassiano. E aí o detalhe é que o Tassiano, mesmo fazendo gol, ele perde o gol na mesma jogada. O Barreal serve o Tassiano disputa ali com a zaga, sobra no Barreal. E eu não sei nem se o Barreal pensou no momento do Tassiano, tá? Ali você tem, quem jogou bola sabe, você tem ali 5 segundos para pensar, menos 5 segundos para pensar, para tomar uma decisão, para saber o que você vai fazer. Mas eu acho que o Barreal, ele pode ter pensado no Tassiano. Pô, vou rolar pro Tassiano fazer o gol, para ver se ele tira essa urucubaca que ele tá enfrentando. Rolou pro Tassiano, era só o Tassiano empurrar pro gol e ele conseguiu perder o gol de dentro da pequena área. A sorte do Tassiano, e aí eu até comentei nas minhas redes sociais, que os bagres do Santos precisam contar muito com a sorte para balançar as redes. Porque mesmo o Tassiano perdendo essa chance, a bola volta para ele e aí sim ele consegue fazer o terceiro gol do Santos. Depois do terceiro gol do Santos, o Cuca faz mais algumas mexidas e ele traz o Rony e o Moisés para a partida. O Rony, eu já falei mais de trocentas vezes aqui que eu não vou ficar perdendo minha paciência com o Rony, de que eu não vou ficar falando do Rony porque o Rony é ruim, ele não vai conseguir entregar mais do que ele já entrega. E olha que o Rony não entrega nada. A grande culpa é de quem trouxe e quem coloca o Rony para jogar. Só que o Rony, ele pelo menos corre, o Rony pelo menos se esforça, o Rony pelo menos ele tenta incomodar os zagueiros, diferentemente do Moisés. E aí eu já vou chegar no Moisés, tá? Mas o Rony é um cara que ele incomoda os zagueiros. O Rony pelo menos corre, o Rony pelo menos tenta ter uma aplicação dentro do campo. E vira e mexe, às vezes essa aplicação acaba sendo coroada, como eu falei. Os bagres do Santos, eles precisam contar muito com a sorte para balançar as redes e o Rony contou com a sorte. Bate e rebate na área da UCV, sobra pro Rony e ele faz o quarto gol do Santos. E o Santos estava tranquilo na partida. O Santos estava tranquilo na partida. O Santos estava muito bem, o Santos estava seguro, o Santos estava fazendo uma partida segura. Até acho que esse placar de 4-1 não corresponde ao desempenho do Santos. Acho que o Santos jogou mais contra o Botafogo no jogo que perdeu do que nesse jogo contra o CV, mas aí a diferença de adversários, de qualidade dos adversários acaba pesando muito. E aí, uma bola alçada na área do Santos, o Moisés, que não tem compromisso nenhum com o Santos, ele não tem compromisso nenhum com a instituição, com os companheiros, até com ele mesmo, porque há relatos de sobrepeso, há relatos de que o Moisés ele não se esforça, de que o Moisés ele sempre chega com um percentual de gordura mais alto do que os outros atletas. Toda vez que o Moisés entra, parece que ele está entrando fazendo um favor para o Santos. E o erro do Moisés ontem poderia ser passível de rescisão de contrato, porque o que o Moisés fez não se faz. Bola na área do Santos, ele domina, ele poderia ter dado um chutão, poderia ter feito qualquer coisa. Ele ficou girando de um lado pro outro, como se fosse uma pelada, como se fosse um casado contra solteiro. A UCV rouba e faz o 4-1, faz o gol de honra. De repente, se o placar tivesse 2-1, se o placar tivesse 3-2, esse gol poderia significar um perigo para o Santos no jogo de volta, porque como eu falei, nós estamos falando do Santos e tudo pode acontecer. Mas com 4-1 eu acho difícil acontecer alguma coisa. Só que isso tem que servir de lição pro Cuca. E eu tenho muito para falar do Cuca em relação a pontos negativos. Só que eu também preciso falar dos pontos positivos. Porque desde que o Cuca chegou no Santos, ele tem os seus méritos. Por exemplo, o Cuca colocou o Santos para jogar um futebol melhor. Não tô dizendo que tá tudo mil maravilhas, tá? Mas o Cuca colocou o Santos para jogar um futebol melhor, um futebol mais competitivo. O Cuca potencializou o Gabriel Bom Tempo, tá na conta do Cuca, o Gabriel Bom Tempo pisar mais na área, o Gabriel Bom Tempo estar fazendo mais gols, porque o Cuca cobrou isso do Gabriel Bom Tempo. Pisa mais na área, chuta mais pro gol, finaliza. O Gabriel Bom Tempo não fazia isso com o Kleber Xavier. Gabriel Bom Tempo não fazia isso com o Vojvoda. Gabriel Bom Tempo não fazia isso com o Pedro Caixinha. Muito pelo contrário, ele tinha muitas dificuldades para ser titular com esses técnicos enquanto eles estavam no Santos. E com o Cuca, o Gabriel Bom Tempo é titular. Titular absoluto, tá jogando muito. Cuca potencializou o Rolézer. O Rolézer vem sendo um dos principais jogadores do Santos nessa temporada. Tá jogando um futebol que ele nunca jogou no Santos desde que ele chegou. O Cuca
ajudou a melhorar o que o Gabriel Barbosa já estava fazendo, porque antes do Cuca chegar ele já estava fazendo seus golzinhos aqui e acolá. Quando o Cuca chega, ele desanda a fazer gol. Eu cantei aqui no início do ano que o Gabriel ia fazer 15 gols essa temporada. Achei que esses 15 gols seriam no decorrer do ano, mas não, ele já tá com 13, 14 se eu não me engano. Vai bater os 15 antes daquilo que eu achei que ele iria bater. Então o Cuca tem sim os seus pontos positivos no Santos, só que ele também tem os negativos. Então assim, quando você tá empatando com o Botafogo fora de casa, você coloca o Nadson. Nadson, que o Cuca tirou da partida contra o Vasco, que o Santos venceu pelo Brasileirão Sub-20, semifinal do Brasileirão Sub-20, levou para Venezuela. Não colocou o menino. Então assim, contra o Botafogo, você tá empatando, coloca o Nadson. No jogo que tá 3-0, para ele soltar a molecada, pra molecada ganhar confiança, pra molecada ficar mais segura de si, ele não coloca. Aí ele coloca o Moisés, ele coloca o Rony, aí ele coloca outros medalhões que eu acho que ele até poderia colocar para jogar, mas não como opções à frente dos meninos da base. Os meninos da base teriam que ser as primeiras opções do banco pro Cuca. Não dá pro Moisés ser uma opção à frente do Davizinho, à frente do Nadson. Não dá pro Rony ser uma opção na frente desses meninos. Não dá. O Cuca ele tem que começar a olhar um pouco mais de carinho para essa molecada, porque é a molecada que vai tirar o Santos do sufoco. O Santos sempre encontra a solução dos seus problemas dentro de casa, dentro da base. O Santos venceu por 4-1, encaminhou muito bem a sua vaga para a próxima fase. De quebra, ganhou uma semana para se preparar para o Brasileirão, porque se o Cuca o Santos joga sábado contra a Chapecoense. Se o Cuca quiser, na semana que vem, ele pode colocar um time completamente alternativo para jogar contra o CV, para descansar os titulares uma semana para o próximo jogo do Santos. Então, além de vencer, além de ter goleado, o Santos ele ganha uma logística maior para os próximos jogos, para as próximas semanas, enfim, para a sequência da Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro. Enfim, Santos venceu, o torcedor santista vai ter uma semana tranquila até sábado, vai comemorar, enfim. E outra notícia boa que eu já ia esquecendo, o Thiago me lembrou ali, tá? Esse meu editor diferenciado. O Santos também encaminhou a saída do... Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, tá? Mas a gente tem que falar aqui, notícia boa tem que ser falada. O Santos encaminhou a saída do Zé Rafael e do Mike. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em uma semana que o Marcelo Teixeira demonstrou toda a sua destreza, toda a sua inteligência, tentando colocar jornalistas e influencers para viajar no mesmo voo que o Santos para Venezuela, para ter uma interação maior, para tentar estreitar os laços dos jogadores e do elenco com os influencers, com os jornalistas. Detalhe, o Santos ia pagar a viagem desses caras todos, tá? O Santos estava pagando para eles irem à Venezuela. Na semana que o Marcelo Teixeira achou de bom tom fazer isso, ele encaminha a saída do Zé Rafael, encaminha a saída do Mike, né? Enfim, nem só de erros vive a diretoria do Santos, né? Às vezes eles acertam. Erram mais do que acertam, mas não é um erro que não é um acerto que vai encobrir todas as cagadas que eles estão fazendo. E é muito boa, são muitas boas notícias em curto período de tempo, né? 24 horas praticamente. Santos goleia, encaminha a vaga para a Sul-Americana, Mike, Zé Rafael saindo, enfim. É uma semana para o torcedor santista ficar tranquilo e comemorar. Mas sábado já tem outro jogo contra a Chapecoense, nós estaremos aqui cobrindo o Santos, falando de Santos, enfim. E para você que ficou até aqui no vídeo, para você que gosta do nosso trampo, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, deixa o hype, deixa o like, tudo que rimar aí, dá essa força pro Camisa 3 continuar crescendo para que a gente possa levar o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Segue o Camisa 3 nas redes sociais também, @Camisa3Oficial. Até o próximo vídeo. Valeu!